com o nosso terceiro bloco, que a gente está estudando na telinha. No bloco passado, nós terminamos placa-mãe, né? As classificações, falei para vocês da questão do on-board, do off-board, do AT, do ATX. Mostrei as figuras que eu já tinha colocado para vocês e a importância dessas figuras. E aí nós começamos a estudar o processador. E eu disse a vocês que o processador CPU ou CPU, né, 3 nomes aí para a mesma peça, era exatamente o responsável por realizar os processamentos no computador, perfeito? E aí, esse processador, ele é a peça mais importante do computador e ele é encaixado nos slots ou nos sockets da placa-mãe, tá? Para lembrar, tudo que é importante ou já vem na placa-mãe ou vai se ligar a ela. Então, como o processador é importante, já veio com a placa-mãe? Não, então vai ter que se encaixar. Como é o nome do encaixe para as placas e componentes? Slots ou sockets, perfeito? Então, só fazer a associação, tranquilo? O que mais que você tem que lembrar? Olha só, aí nós começamos a falar aqui na telinha sobre as partes desse processador. Então, a gente vai ter aí a ULA, os seus registradores, o decodificador de instruções, o clock e os barramentos. E eu peguei e já fiz aquele esquemazinho para vocês, para a gente trabalhar aí todos os tipos de memória, perfeito? Parei o bloco passado explicando para vocês que existe a chamada arquitetura de von Neumann, que é exatamente essa arquitetura que a gente está estudando. E qual é a brincadeira? É comparar o funcionamento do computador com o funcionamento do corpo humano, tá? Então, é mais ou menos essa lógica, tranquilo? É essa arquitetura que a gente está estudando. Então, o que é que eu quero frisar com vocês? Olha só, de boa, olha para a tela. Você acha que esse processador, fazendo tudo o que faz hoje, 40 anos desenvolvendo esse bicho, você acha que ele só tem essas peças lá dentro? Você realmente acha isso? Que ele só tem essas 6 partes? Claro que não, né, gente? Então, esse processador ele é muito mais complexo. O funcionamento dele é muito mais complexo do que a gente vai ver. Agora, é óbvio que o que eu estou explicando aqui para vocês é a abstração que cai para vocês em prova, claro, né? É exatamente a tradução que eu estou fazendo do termo técnico e do mundo técnico para o que é importante para vocês. Mas tem muito mais coisa aqui por trás, tá joia? Então, moral da história, o que é que eu quero dizer com isso? Aqui dentro tem outras pecinhas chamadas coprocessador matemático, tá? Lá dentro do computador tem outras peças também responsáveis por realizar processamentos, como, por exemplo, a placa de vídeo. Eu não disse no bloco passado que a placa de vídeo tinha um processadorzinho só dela, a memória só dela, lembram disso? Pois bem, então você vai ter outras peças, mas para vocês, nas provas que vocês vão fazer, se disser que o processador realiza todos os processamentos no computador, você aceita. É a abstração que cai para você. Apesar de, na prática, não funcionar exatamente assim. Perfeito? Entenderam isso? Então, na telinha, dentro do processador, para você, a parte que processava seria a ULA. A parte que efetivamente realizaria o processamento seria a ULA, que é a unidade de lógica e aritmética. Aí cai exatamente no que eu estava explicando no bloco passado. Ou seja, tem um pedacinho no cérebro responsável por pensar. Mas aí a gente associa o cérebro inteiro à capacidade de pensar, não é? Então, aqui dentro do processador, a peça responsável para você por efetivamente processar seria a ULA. Mas você associa o processador todo à capacidade de processar. Entenderam a ideia? Tranquilo? Essa ULA é a unidade de lógica e aritmética. Na verdade, ela vai processar os dados lógicos e aritméticos, ou seja, ela faz os processamentos mais simples, na verdade, tá? Mas para vocês, cai como se ela fosse responsável por realizar todos os processamentos na máquina, tá? Essa é a abstração que cai para vocês. Tá tranquilo? Posso passar? Então, olhando na telinha, essa ULA, então, resumindo, tá? É a unidade de lógica e aritmética, responsável por realizar os processamentos no computador, no processador, melhor falando, tá? Então, é assim que cai para vocês, tranquilo? Outra coisa que é importante de tudo isso que eu falei, é que se na tua prova associar o processador à capacidade de processar, você aceita. Agora, se a questão for um pouco mais específica e associar a capacidade de processar a ULA, você também aceita. Entenderam a ideia? Então, essa era a abstração e era o ponto exato onde eu queria chegar com vocês. Tranquilo? Aí a gente vai ter a UC. A UC aqui é a unidade de controle, tá? Então, a UC
é a unidade de controle, perfeito? O que é que ela faz? Ela vai gerenciar o funcionamento do processador. Quem era que gerenciava o funcionamento da placa-mãe? Quem era? O chipset, né? Pois bem, do processador vai ser a unidade de controle, perfeito? Então, aquilo que vocês têm que lembrar, sempre tem lá o gerentão lá, sempre tem o chefe lá, dando aquela olhada, perfeito? Registradores, o que é que você precisa saber daqui? Esses registradores são pedacinhos minúsculos de memória, porções ínfimas de memória, responsáveis por quê? Por entregar o dado que vai ser processado para a ULA e receber a informação e dar destino. Vem cá. Tudo que o computador faz, né? Pegar o dado, processar e gerar informação, pegar o dado, processar e gerar informação. Não foi isso que a gente viu? Pegou o dado. Pegou de alguém, né? Alguém tem que ir lá e entregar para ele. Processou. Gerou a informação. Alguém tem que dar destino nessa informação. Você concorda comigo? Não é? Então, ó, essa história de pegar o dado, processar e gerar informação, já dá a você a ideia de que tinha que ter alguém para entregar e alguém para dar destino a essa informação. São exatamente os registradores. Então, é mais ou menos você ter aqui a ULA, você tem aqui os registradores, e a UC que está controlando, só um minutinho que falhou aqui a caneta. Deixa eu voltar ao ponto, beleza? E a UC que vai estar olhando todo esse funcionamento, tá? Então, o registrador, ele vai entregar o dado que vai ser processado para a ULA, vai receber a informação e vai dar destino. Tranquilo? Ô, Manu, vem cá. De onde veio esse dado? Aí a gente vai estudar quando estudar memórias. Manu, para onde foi essa informação? Aí a gente vai estudar quando estudar memórias. Agora, de antemão, o que eu preciso é que você saiba que ele entrega o dado que vai ser processado para a ULA e dá destino à informação, tá certo? Outra coisa importante, aqui você vai ter um banco de registradores, na verdade. Registrador de dados, registrador de endereços, registrador de instruções, mas isso só costuma cair em provas da área fiscal, tá certo? Então, não costuma cair em provas da área jurídica, perfeito? Agora, da área fiscal, aí eles vão explorar o banco de registradores, a função de cada um. Registrador de dados, de endereços, de instruções, apontador de instruções. Para vocês, não. Para vocês, a abstração é que existem registradores. Perfeito? Joia? Então, voltando, os registradores, eles vão ser ínfimas porções de memória que recebem, que entregam, melhor falando, o dado que será processado para a ULA e recebe a informação e dá destino nessa informação. Tranquilo? Até aqui tudo bem? Posso passar? Beleza? Aí vem, ó, o decodificador de instruções. O que é isso? É o que o nome está dizendo. Como assim? Eu chego para você e digo, por favor, vamos supor que você esteja assistindo essa aula aí no seu quarto, vamos supor, tá? Aí, não sei, mas suponhamos que você esteja, vamos montar aqui um cenário comigo? Então, imagine que aqui tem uma bancada, você está sentado aqui de frente para essa bancada, a porta de saída do seu quarto é aqui ao lado, vamos supor, tá joia? Então, eu digo para você, ó, saia do quarto, por favor. Seu cérebro sabe que você não pode se desmaterializar e aparecer fora. O cérebro sabe que não pode. Então, seu cérebro sabe que você vai ter que levantar, provavelmente dobrar, dar um passo, dar outro passo, dar outro passo, dar outro passo, puxar a maçaneta, abrir a porta, dar um passo, de preferência, fechar a porta. Entenderam a ideia? Então, quando eu lhe digo saia do seu quarto, saia do quarto, o seu cérebro pega essa instrução, que a gente chama de instrução complexa, que não é uma instrução de execução imediata, e quebra em várias instruções para execução imediata, do tipo levante, dobre, dê um passo, dê outro passo. Entenderam a ideia? Tranquilo? Mesma coisa aqui. Quando eu digo para esse processador some, o computador sabe que ele não pode somar de uma vez. Somar envolve, pega um número, pegue outro, some, verifique se é maior do que o maior elemento do sistema. Se for, subtrai a base, some uma coluna da esquerda. Vocês sabiam que tem isso? Tem. É massa, né? Então, resultado. Lembra que somar tem todos esses passos, é porque a gente esquece. Mas somar tem todos esses passos. Então, quando eu digo para ele, some, alguém tem que dizer a ele, pega um dado, pegue outro. Entenderam a ideia? Então, moral da história, o que é que vai acontecer? Ó para cá.
Eu tenho aqui, deixa eu passar aqui, tá? Decodificador de instruções, a gente vai chamar de DI. Perfeito? E aqui eu tenho uma ULA, ok? Essa ULA, ela só executa instruções simples, que a gente chama de instruções RISC, que são essas instruções para execução imediata. Esse R aqui é de reduzido, tá? Mas a instrução que a gente manda é a instrução complexa, que a gente chama de instrução CISC, esse C de complexo. Então, como é que vai funcionar? Eu digo para o computador, some. Aí o decodificador de instruções pega essa instrução complexa, some, e vai dizendo para a ULA, pega um dado, pegue outro, some, verifique se é maior do que o maior elemento do sistema. Se for, entenderam a ideia? Beleza? Então, eu falo para ele instrução complexa. Quem é que pega a instrução complexa? O decodificador de instruções. Aí ele pega isso e transforma em instruções simples que vai dando para a ULA. E a ULA vai executando instruções simples. Entenderam isso? Agora, olha só. Tem processadores só RISC no mercado? Tem. Assim como também existem máquinas só CISC. Beleza? Porém, não é o comum. O comum é essa arquitetura aí, que a gente chama de arquitetura híbrida. E é a que cai na prova de vocês. Ou seja, entram instruções complexas, CISC, passam por um decodificador de instruções e o núcleo executa instruções RISC, instruções simples. Entenderam a ideia? Então, chega instrução complexa, o decodificador de instruções transforma em instruções simples e o núcleo, que no caso é a ULA, executa essas instruções simples. Perfeito? Então, o que é que o decodificador de instruções faz? Decodifica a instrução, interpreta a instrução que será executada, convertendo instruções complexas em instruções simples para execução imediata. Entenderam a ideia? Até aqui tudo bem? Tranquilo isso? É assim que cai na sua prova, tá? Tanto em provas CESP como em provas oriundas de elaboradoras, quer dizer, em provas de elaboradoras oriundas do meio acadêmico, tá certo? Então, são questões típicas dessas elaboradoras. Perfeito? Posso passar? Tá tranquilo isso? Massa! Aí vamos para o próximo componente. O próximo componente é o clock. Deixe-me só beber aqui um golezinho de água, um minutinho, tá? Qual é a ideia? Clock, se eu traduzir literalmente, clock significa o quê? Relógio, não é assim? Aí você vai dizer, já sei, é aquele relógiozinho que tem lá no canto da barra. Não. Esse está dentro do processador, você nem vê, tá? Qual é o lance desse clock aqui? Raciocina comigo, raciocina, olha para cá. Clock existe por quê? Olha só. Tudo que esse computador faz não é pegar o dado, processar, gerar informação. Não é assim? Então, você percebe nitidamente que esses dados estão andando entre essas peças. A gente não já viu isso? Não foi? Então, olha para cá. Entre essas peças aqui do processador, estão andando os dados e as informações. Tranquilo? Perfeito? Massa. Os dados e as informações, nós vimos lá atrás, são em zeros e uns, né? Passa corrente elétrica, não passa corrente elétrica, não é assim? Beleza. E corrente elétrica anda em forma de quê? Onda. Joia. Então, qual é a brincadeira? Vamos raciocinar. A onda dos dados, ela está andando aqui dentro, não está? Essa onda dos dados está. E eu quero que esse computador seja cada vez mais rápido e mais seguro. Porque quais são as palavras-chave? Velocidade e segurança. Então, a brincadeira é ele pegar o dado, processar, gerar informação, pegar o dado, processar, gerar informação, pegar o dado, processar, gerar informação, cada vez mais rápido, não é? Então, para que ele pegue o dado, processe e gere informação cada vez mais rápido, eu tenho que fazer com que essa onda ande cada vez mais rápido. Você concorda? Não é assim? Beleza. Aí, qual é a grandeza física que calcula a propagação de uma onda no tempo? Qual é? Esqueci. Qual é? Frequência.
Lembram? Alguém aí pode ter dito megahertz, gigahertz. Não, hertz é a unidade. A grandeza é a frequência. Perfeito? E qual é o instrumento que o homem inventou para medir frequência? Qual foi? Relógio. Beleza? Ah, Manu, pois o meu não mede frequência não, o meu mede as horas. Mede não, fofão. Aqui dentro tem um instrumento que mede frequência. Tal frequência dá 1 segundo, 60 segundos, 1 minuto, 60 minutos a hora. Mas ele está medindo frequência. Para você lembrar para a prova. Você sabia quem é hipertenso? Hipertenso mesmo, que ainda não teve a pressão, né, controlada, regularizada. Não usa relógio analógico. Ou usa digital ou usa atômico, tá? E por quê? Porque se ele usar analógico, vai adiantar. E por quê? Porque, vem cá, raciocina. Tá no pulso, né? Tá pegando os batimentos, né? Os batimentos de quem é hipertenso, né? Os batimentos não são acelerados? Tucu, 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 tucu. Então, ó, vai alterar o medidorzinho de frequência. Aí o que é que o relógio faz? Adianta. Entenderam a ideia? Tranquilo? Lembra para a prova? Então, o relógio não mede hora necessariamente, ele mede frequência. Perfeito? Então, babado, o que é que esse relógio está fazendo aí dentro? O relógio está medindo a frequência de propagação da onda dos dados. Para quê? Para que ela ande o mais rápido possível, para que esse computador pegue mais dados, processe e gere mais informação em um determinado tempo. Concordam comigo? Tranquilo? Joia? Agora, além da onda andar rápido, essas peças também têm que estar sincronizadas, né? Porque adiantava eu ter uma ULA bem rápida se o registrador fosse lento. Adianta? Não. Então, elas têm que estar sincronizadas. Para que essa onda ande o mais rápido possível, essas peças trabalhem o mais rápido possível e eu pegue mais dados, processe e gere informação em um determinado tempo. Entenderam a ideia? Vamos dar nome para isso? Vamos embora. Então, ó para cá. Essa historiazinha de pegar o dado, processar e gerar informação, a gente vai chamar de ciclo de clock ou ciclo de instrução ou ciclo de CPU. Perfeito? Então, esse é o nome técnico. Aí, moral da história. Quando você vê um modelo, por exemplo, vou pegar aqui uma antiga, da década de 90, só uma nostalgiazinha, tá? Um Pentium 2, 333 MHz. Então, quando você vê isso, esse megahertz aqui, esse 333 MHz, é exatamente essa frequência definida por esse clock. E vai significar o que na prática? Vai significar que a frequência vai indicar a quantidade máxima de ciclo de clock, de instrução ou de CPU que um processador é capaz de executar em um determinado tempo. Ou seja, a quantidade máxima de dados que ele é capaz de pegar, processar e gerar informação em um determinado tempo. Entenderam a ideia? Até aqui tudo bem? Por que que eu frisei tanto? Máxima. Porque, ó, eu pego um processador bem bom. Aí eu vou e boto numa placa-mãe fuleira. Adiantou de alguma coisa? Degradei a performance. Entenderam a ideia? Para lembrar para a prova, pega uns carros bem massa, aí dão para uns corredores aí, meio capenga. O cabo ganha alguma vez na vida? Nunca. Entendeu essa ideia? Mesma coisa. Então, aqui você tem a frequência máxima, topo de linha. Pode ser que nunca chegue a isso. Perfeito? Joia? Posso passar? Vamos repetir? Então, ó para cá. O que é que o clock vai fazer? O clock vai definir a frequência de funcionamento do processador. O que é isso? A quantidade máxima de ciclos de clock ou de instrução ou de CPU que ele é capaz de executar em um determinado tempo. Ou seja, a quantidade máxima de dados que ele é capaz de processar e gerar informação em um determinado tempo. Até aqui tudo bem? Tá tranquilo isso? Posso passar? Show de bola, tá? Vejam como eles pegam pesado, não é, com vocês? Porque é uma coisa
tão técnica, né? E trabalhar a frequência do processador, o que é que indica a frequência do processador, é pau. Mas pensou no contra-cheque? Pensou? Pronto! Então vamos embora, vamos atrás desse contra-cheque, tá bom? Ou do Olerite, dependendo aí da sua região do país, tá certo? Posso passar? Então vamos embora. Aí aqui, ó, o que mais que a gente tem? Ainda tem um componentezinho que é o barramento. Barramento é o caminho, como a gente estudou na placa-mãe. Então, o que é que você tem que pensar? Aqui dentro do processador, essas peças estão interligadas, né? Então, os dados estão passando entre elas. Para o dado passar, tem que ter barramento. Então, aqui você tem esses barramentos dentro do próprio processador, interligando essas peças do processador. Perfeito? Até aqui tudo bem? Show de bola. Então, ó, com isso nós estudamos todas as partes do nosso processador, as principais, as que caem para vocês, tá? O que é que a gente precisa falar ainda? A gente precisa conhecer os principais fabricantes. Eu acho isso cúmulo, mas cai. Então, tem que conhecer. Saber que a gente tem a Intel e que a Intel já produziu 8086, 8088, 8286, 8386, 486, Pentium, Pentium 2, Pentium 3 e Pentium 4. Perfeito? Tem que saber disso. Tranquilo? Aí, veja que não existe Pentium 5. Isso já foi pegadinha de prova. O Pentium 5, blá, 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 porque Pentium remete a 5, né? Mas não existe o Pentium 5, tá certo? E por quê? Porque, ó, quando vem para essa segunda linha aqui, começa uma coisa chamada multiplicação de core. Multiplicação, aqui não. Espera aí, deixa eu escrever direito. Minutinho. Chururu. Multiplicação de core. Perfeito? O que é que a gente vai ter aqui? Core é núcleo. Então, o que é que aconteceu? Ó, chegou-se ao ponto, chegou-se à conclusão que 3.2 GHz seria o limite de frequência dessas máquinas. Por quê? Porque essa história de pegar o dado, processar e gerar informação, gera calor. Então, essas máquinas elas começaram a aquecer. Aí chegaram à conclusão que de 3.2 GHz para frente, tinha duas opções. Ou você parava no 3.2, ou então ampliava o tamanho da máquina para mudar a ventilação interna. Perfeito? Olha a encruzilhada. A gente, usuário, não quer isso. Você acha concebível a ideia da indústria de informática chegar para você e dizer, ó, paramos de avançar, a gente não vai mais passar daqui não, o limite é essa velocidade. Você acha isso concebível? Inimaginável, não é? Massa. Mas você, nós, usuários, de uma maneira geral, né, me pondo aqui como usuária, a gente não quer também máquina grande, né? O que é que a gente quer hoje? Máquinas cada vez menores, com cada vez mais potência. Fazendo cada vez mais coisa. Não é isso que a gente quer? Olha a encruzilhada da indústria de informática. Aí, quando chegaram aqui, aí pensaram, já sei, vamos fazer assim. A gente pega, lembraram da ideia da carruagem. Qual é a ideia da carruagem? Um cavalo só ali morria se fosse carregar aquilo tudinho, não era? Aí, o que é que eles fazem? Pegam vários cavalos e colocam em paralelo. Cada cavalo carrega uma carga suportável. E juntos carregam uma carga maior. Não é essa a ideia? Perfeita, a mesma coisa aqui. O que é que eles começaram a fazer? Pegaram esse núcleo aqui, ó, e começaram aqui na telinha, pegaram esse núcleo e começaram a multiplicar. Entenderam a ideia? Colocar em paralelo. Aí o que é que acontece? Cada núcleo trabalha a uma frequência menor do que 3.2 GHz. Então não esquenta tanto. Mas juntos atinge uma frequência maior do que 3.2 GHz. Então, com isso, a gente consegue vencer essa limitação da frequência, mas também sem gerar um excesso de aquecimento. Entenderam a ideia? Tranquilo? Então, essa tecnologia, essa ideia chama multiplicação de core, ok? Aí, aqui a gente vai ter o Pentium Dual Core, o Pentium Core 2 Dual, tá?
Esse dual core era um núcleo só, multiplexado, funcionando como se fossem dois. E o core 2 dual são dois núcleos mesmo. Então, se você pudesse abrir, falando de maneira bem grosseira, teria lá duas ULAs, duas UCs, dois registradores, bancos de registradores e assim por diante. Perfeito? Aí vai ter o tetracore, aí, que você chama de quadricore, o hexacore, por aí vai. Perfeito? Em seguida, a Intel lança a linha I, que é o i3, o i5, o i7, já ouviram falar? Então, aqui foi só uma mudança de marketing da Intel. O que é que a Intel pensou? Caramba, a gente usa essa marca Pentium desde a década de 90, né? Desde 95. E a indústria de informática tem a necessidade de estar sempre à frente do seu tempo e tal, né? Aí, em 2010, a gente virou a década do século. Você já percebeu isso? É. A gente já está na segunda década do século 21. É triste, né? E pior, nós somos seres do século passado. Vá se torar, amigo, né? Mas bem, abstraiamos isso. Então, voltemos. Aí a Intel, quando foi virar a década do século, disse, pô, vamos lançar outra marca. Aí lançaram a linha I. Mas o princípio é o mesmo, tá? Então, aqui continua a mesma ideia. Aumentar a velocidade de segurança e também ter aí a multiplicação de core. Agora, é claro que cada modelo desse traz uma série de novas tecnologias, uma série de adendos aí à forma de funcionamento, né? De melhorias e tal. Mas o mais importante é isso. Aumentou a velocidade de segurança e partindo do princípio da multiplicação de core. Para vocês, o mais importante é isso. Perfeito? Até aqui tudo bem? Aí a gente vai ter a linha Atom da Intel. Essa linha Atom é um processadorzinho voltado para tablets, tá? Para netbooks, ou seja, a capacidade de processamento dele é baixa. Perfeito? Veja que o objetivo desses equipamentos não é ter alta capacidade de processamento, é te dar portabilidade, né? É te dar a capacidade de conexão onde quer que você esteja. A ideia é essa. Não necessariamente uma grande capacidade de processamento. Perfeito? A linha Celeron é uma linha mais popular da Intel. Quando a gente estudar memórias, a gente vai ver por que ela é mais popular, tá certo? Mas de antemão, você já sabe que é uma linha mais popular da Intel. Depois nós vamos ter o Centrino. Quando você encontra essa palavrazinha Centrino, aí você já sabe. Centrino vai ser uma linha da Intel onde toda a arquitetura ali é Intel. Então, quando você encontra lá a chavezinha Intel Centrino, você já sabe. Placa-mãe Intel, chipset Intel, processador Intel, tudo é Intel. Perfeito? E o Xeon, que escreve Xeon, mas a gente lê Xeon, é o top de linha da Intel. Então, quando você encontra esse sobrenome aí entre aspas, tá? Você já sabe que é uma máquina turbinada. Ela tem uma capacidade de processamento diferenciado, um desempenho diferenciado, tá? Ele é mais voltado, essa arquitetura aqui é mais voltada para servidor de rede, perfeito? Então, lá nessa arquitetura, você vai ter tudo preparado, uma série de tecnologias próprias para servidores de rede. Tranquilo? Até aqui tudo bem? O que mais a gente tem? Vamos ver. O principal concorrente da Intel hoje é a AMD. Então, quando eu te digo que é o principal, já estou te dizendo que existem outros, né? Mas o principal é a AMD. A AMD já produziu K6, K7, Duron, Athlon, Sempron, Athlon 64, Turion, dentre outros. Não para aí não, tá? Tranquilo? O que é que você tem que saber daqui? Por incrível que pareça, além dessas características que eu falei, vocês devem conhecer o nome. Já caiu em prova coisas do tipo, das letras abaixo, marca aquela que contém apenas processadores Intel. Pode? Pois já caiu, tá? Aí que é a sacanagem? Nessa questão mesmo, tinha letra que tinha Atom. E tinha letra que tinha Athlon. Aí você tinha que se ligar que o da Intel é o Atom. Ó mesmo. O que é que isso mede teu conhecimento? Não é um absurdo? Não é. Eu acho um absurdo, né? Mas cai em prova. Paciência, fazer o quê? Tranquilo? O último conceito de processador que eu queria te dar é o conceito de palavra do processador. O que é isso? Ó, eu poderia falar de outras, de 8 bits, 16 bits, por isso que eu vou pôr essas reticências, mas vou me ater às que costumam aparecer em prova hoje, que é o que o mercado utiliza. 32 bits e 64 bits, tá? O que é que significa isso aqui? A palavra do processador é a quantidade de bits que ele vai usar em cada ciclo de clock. Como assim? Ó, vamos lembrar aqui do que é ciclo de clock. Deixa eu voltar aqui na nossa telinha. Então, ó,
Se eu disser que o processador tem palavra de 64 bits, significa que ele pega 64 bits de dados, processa e gera 64 de informação a cada ciclo de clock. Se eu disser que o processador é de 32 bits, então ele pega 32 bits de dados, processa e gera 32 de informação a cada ciclo de clock. Entenderam a ideia? Então, a palavra do processador indica a quantidade de bits envolvida em cada ciclo de clock, ou ciclo de instrução, ou ciclo de CPU. Perfeito? Entenderam isso? Tranquilo, posso passar. Então, veja que o ideal é ter a maior frequência possível e a maior palavra do processador possível, né? Porque aí eu estou pegando a maior quantidade de bits a cada ciclo e fazendo a maior quantidade de ciclos possível num determinado tempo. Perfeito? Até aqui tudo bem? Então, a gente acabou de acabar o terceiro bloco. E processador. Daqui a pouquinho a gente volta com o quarto bloco, já estudando outro ponto da matéria. Perfeito? Até lá então, gente. Tchauzinho.